porque o juízo ainda não é executado na terra, muitos se dão a liberdade de fazer o que bem entendem. Se falarmos que o salário do pecado é a morte, era de esperar na consciência do ser humano que essa morte se efetive logo de imediato. Roubou, morreu. Prostituiu, morreu. Enganou, morreu. Não é? Mas como isso não acontece, e até podemos ver pessoas que vivem no pecado como se vivessem a melhor vida do mundo. Há quem está a roubar, quantas vezes rouba, sendo bem conhecido que é um grande ladrão, é um grande burlador, é um grande mentiroso, e a vida como se estivesse ali a andar bem. Vemos uma mulher prostituta, uma moça prostituta, até conseguir erguer uma casa por causa da prostituição, encher a conta do banco por causa da prostituição e do adultério, e vivem de hotéis em hotéis, de festa em festa, vivendo a melhor vida, de modo que até algumas mulheres casadas começam a achar que essa é a vida, e começam a achar que o lar é o próprio inferno que estão a viver. E no desejo de querer gozar a vida, até alguns abandonam os seus lares para viver esta vida de promiscuidade, de pecado, como se o pecado compensasse. Alguns são os que entregam as suas vidas aos curandeiros, recebem lá uma magia que lhes multiplica o ouro e a prata, o dinheiro, e conseguem erguer mansões, comprar carros e viajar uma vida de luxo. Então ali a palavra ou a mensagem de que o salário do pecado é a morte torna-se nula. Nós que pregamos este evangelho ou pregamos esta verdade, somos zombados. Na verdade, porque não está a se efetivar. Mas vamos ver quando Deus disse ao Adão que no dia que comeres desta árvore certamente morrerás. E Adão comeu. Não é? Naquele dia ele morreu? Não, não morreu. Aquele dia ele viveu. Outros dias ele viveu até chegar a 900 anos. Nós agora nem a 200 não chegamos. Adão chegou a 900 anos. Mas depois a morte lhe alcançou. Ele não experimentaria a morte, mas a morte lhe alcançou. Deus, quando fala com Abraão que é de te dar esta terra dos cananeus, para Abraão era difícil acreditar. Mas no capítulo 15 de Gênesis, Deus vem esclarecer que a medida dos pecados dos filhos dos cananeus ainda não completou. Então alguém pode estar a viver uma vida de pecado, uma vida de iniquidade, como se estivesse a prosperar, a desenvolver, que aqueles verdadeiros cristãos que aceitam a pobreza e a desgraça, fugindo da corrupção do mundo, são vistos como pessoas mais péssimas, desgraçadas e desajuizadas. Mas acredita que, como Adão a morte lhe alcançou,
Mesmo os cananeus depois foram repelidos da sua terra, quando a medida dos seus pecados chegou. Então o salário do pecado chegará. O trabalhador trabalha durante 30 dias. Noutras cidades, noutros países, noutros círculos, noutras empresas, são 15 dias. Então não é na hora que você recebeu como diarista, porque se você trabalhou como diarista, logo recebeu. Leva tempo. Como diarista não é salário que até alguém pode se sentir abastado com ele. O salário que vem depois de 15 dias, depois de 30 dias, você o espera e ele aparece. Então está-se a dizer que o salário do pecado é a morte. Certamente que a morte e a desgraça lhe chegarão um dia. Não importa o estilo de vida que a pessoa possa estar a viver. Não importa como que ele está a parecer que está a prosperar. Já vimos pessoas vivendo intensamente na prostituição, intensamente no adultério, intensamente na corrupção, intensamente na mentira, no engano. Mas o fim foi triste. Há umas pessoas, por causa de roubar, não podem viajar agora de um país para o outro, porque estão sendo procurados noutras cidades. Noutros países estão sendo procurados. Automaticamente o país onde ele vive tornou-se a cadeia dele. Já começa ali a consequência do pecado, porque ele te tira a liberdade. Nem mesmo vamos lá ver na questão da prostituição. Ali a pessoa pode estar a desfrutar disto aí. Até pode estar a fazer com 2 ou com 3 na mesma hora. Mas acredita que chegará o momento que alguns até apanham doenças e enfermidades para indicar que esta coisa é má. São doenças como gonorreia, sífilis e mula. São gonorreia como candidíase, entre outras, herpes genital. E até estamos a falar do HIV-Sida. É uma das consequências deste pecado. Então, no fim disto amargará e amarga, certamente. Então, o salário do pecado não é hoje para hoje. O salário do pecado, ele vai aparecer. Adão viveu 900 anos, não é? Mas depois a morte lhe alcançou. Vamos ver também os filhos dos cananeus, desde o tempo que Deus falou com Abraão, eles viveram mais 350 a 400 anos. Até que Deus tirou os filhos de Israel do Egito e lhes encaminhou para entrarem na terra dos cananeus, porque a medida dos seus pecados já tinha completado. Então, enquanto ainda não completar, ou mesmo se você já cometeu, está relaxado que não lhe alcançará, um dia vai lhe alcançar. A não ser que você confesse e abandone. Isso lhe salvará. Confessar e abandonar. Então, enquanto estiver a lhe agradar o pecado, saiba, queremos que somente saiba esta verdade, que um dia irá lhe alcançar a consequência. E nós não queremos o seu mal, queremos o seu bem. Por isso pregamos ainda a verdade, para que aqueles que são alcançados com o Evangelho, com a palavra da verdade, recebendo-a, abandonem, se convertam a Deus e vivam a vida tranquila, pacífica e agradável. Quem gostaria de ter um filho bêbado? Todo pai fica arrependido. Quem gostaria de ter um filho que é ladrão, que sai de cadeia em cadeia? Mesmo que os pais continuem a dar comida a ele lá nas celas, não agrada nenhum pai. Quem gostaria de ser burlado, ser enganado, ser mentido? Ninguém. Então, se essas coisas não agradam a ti, não agrada ao seu próximo, e muito menos a Deus. Por isso que ele, Deus, acabará, ainda voltará a retribuir cada um. E estamos a falar isso neste momento. Alguns já estão a viver
as consequências do pecado. Estão em momentos tristes por causa do pecado. Mas enquanto ainda estiver a vida, há esperança, bastando aceitar Jesus como Salvador, tomar a decisão de abandonar o pecado e ver que essas coisas não compensam de nenhuma forma. Enganam por um tempo, mas depois é triste a vida. Diferente daqueles que se dedicam a Deus com sinceridade e humildade. Como podem ser vistos às vezes como se estivessem na miséria, mas estão na paz, estão na segurança do Senhor. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que abandonaram as obras do mundo e querem viver uma vida pacífica. Quem pode lhes condenar? O juiz não pode condenar alguém que está sem nenhuma queixa, sem nenhuma condenação contra ele. Mas condena-se alguém que tenha praticado alguma coisa má. Então também é assim Deus. Ele julga e castiga e mata aqueles que vivem no pecado. Se falarmos de morte, alguns dizem, Deus é amor, então ele não mata. Olha, se você mesmo que ama a sua mulher, se lhe apanhar no adultério, ainda vai ficar feliz? Ainda vai ficar feliz com ele ou o casamento morre? Por que morreu? Por causa do pecado e da iniquidade. Então Deus não pode já. Você como ser humano faz isso. Então Deus não pode. Essa interpretação não tem fundamentos. O salário do pecado é a morte. Esta é a verdade. Por mais que demore, mas se cumpre esta palavra. Então, para escapar dela, abandone o pecado enquanto ainda é tempo. O Senhor abençoe a sua vida. No nome de Jesus.